uma das coisas que eu vou falar hoje é sobre como as nossas programações fecham milhões de portas na nossa vida. As nossas programações fazem a gente pré-julgar situações, né? Faz a gente, de alguma forma, julgar o que aquela pessoa falou e dessa forma a gente se fecha. E quem me acompanha aqui sabe que esse final de semana a gente finalizou mais uma turma, né? E ó, aqui tem vários alunos, né? Se tiver um aluno aí e se fizer sentido, compartilha isso que eu tô falando aqui. E muitas avaliações do conteúdo do curso, esses alunos falaram assim: nossa, o primeiro contato com o Samuel, eu achei ele um babaca, eu achei ele um cara arrogante, eu achei um cara grosso, eu achei ele, quem é ele para falar tudo isso? Você deve ter visto o conteúdo de uma pessoa na internet e falou: quem é essa pessoa para falar isso? Que é essa pessoa para falar essa coisa desse jeito? Quem ele acha que é? E é muito louco que depois deles me conhecerem, depois da formação andar, no último dia, vem a avaliação. Nossa, foi o melhor curso da minha vida. Meu Deus, o Samuel se entregou 110%, ele me motivou, ele deu o melhor, ele me ensinou a deixar de ser mimimi. Depois, tudo fez sentido, mas só para quem pagou o preço. Várias pessoas desistiram no meio do caminho. E olha que loucura. Eu te garanto que eu e você já fizemos isso em outros cenários. Deixamos o pré-julgamento fechar as portas da nossa transformação. Olha que loucura. E por que eu falo isso? Porque ontem, finalizando o curso, cara, foram muitas pessoas falando a mesma coisa. Inclusive eu recebi um vídeo de depoimento falando exatamente isso. O Samuel parecia um babaca no começo, mas hoje faz sentido. Mas olha que interessante, presta bastante atenção. No começo, a única coisa que eu tava falando cara, você tem potencial, sai desse loop, sai desse mimimi, vai viver sua vida, vai se entregar, vai viver seu potencial. Mas olha que interessante, a reclamação universal, o relato universal das pessoas poxa vida, eu devia ter começado antes, poxa vida, eu deveria ter ganhado tempo. Mas na hora que as pessoas nos estimulam a sair do loop, a sair do mimimi, muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente rejeita, a gente fica puto, a gente fala: quem é essa pessoa para falar desse jeito? Que é isso? Não sei o que. E olha que loucura, gente. Com esse comportamento, a gente simplesmente está se afastando dos nossos sonhos. Então, quando eu falo que a sua programação muitas vezes está fazendo você pré-julgar as coisas e fechar a porta da transformação que você tanto quer, muitas vezes você nem percebeu. É exatamente isso, o conflito de milhões, porque você está deixando milhões na mesa. Milhões na mesa. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava num curso e foi muito interessante. O curso estava rolando, aí deu uma treta lá no curso, e aí no meio do caminho, um dos participantes foi eliminado por não cumprir uma regra. E aí todo mundo ficou muito puto. Todo mundo começou a virar uma revolta ao curso. E o instrutor era um americano, um militar, um senhor, mais ou menos uns 70 anos, assim, cabelo grisalho, bravo. E o curso era com tradução, não é simultânea, consecutiva. O cara fica aqui do lado, com o microfone, e o instrutor fala em inglês uma frase, e ele repete essa frase. O outro fala uma frase, e ele vai fazendo dessa maneira. E aí chegou uma hora que uma senhora, mais senhora também, mais ou menos uns 60, 70 anos, levantou da cadeira, olhou para o instrutor e falou: ô seu instrutor,
Eu não lembro o nome dele. Isso não é justo. Não é justo o que você está fazendo. Aquela pessoa não sabia da regra. E ela começou a falar. E foi muito engraçado porque ela começou a falar do dilema de toda a turma. Ela começou a representar a turma. E ela é uma senhora. E ele olhou na cara dela, nos olhos dela. Aliás, sente o que eu senti. Sente aí o que você sentiria se estivesse lá. Se ele estivesse falando isso para sua mãe, para sua tia. Ele olhou para a cara dela e falou: ô dona fulana, você tá tão envolvida que você não consegue distinguir o seu cu de um buraco no chão. E eu não sei o que você está sentindo agora. Aliás, escreve aqui embaixo o que você está sentindo. Ele olhou para ela e falou: ô dona fulana, você tá muito louca, você não consegue distinguir o seu cu de um buraco no chão. O que você sentiria? O que você está sentindo agora? E olha só, na hora eu senti muita raiva, exato, Sammy, socorro. Eu senti um ódio inimaginável do instrutor. Eu tive vontade de bater nele. Eu tive vontade de ir pra cima dele. Como que esse cara vai falar isso pra uma senhora? Ela poderia ser a minha mãe. Eu confesso que eu julguei esse instrutor. E eu perdi o curso. Naquele momento, o curso acabou pra mim. Eu praticamente fiquei lá, mas não aproveitava mais nada. Exatamente, pensei, grosseiro. E aí o que aconteceu? Foi que, mais ou menos uns 6 meses depois, eu estava assistindo um vídeo e a minha surpresa, quando eu vejo no vídeo, uma dos atores falar pro outro: você não sabe distinguir o seu cu de um buraco no chão. E eu fiquei atônito, extasiado, congelado. E eu fui procurar. E eu descobri que essa é uma expressão comum nos Estados Unidos. Que seria igual você falar: nossa, você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Ou você não consegue distinguir o seu cotovelo do seu nariz, do seu joelho. Você está tão envolvido que você está perdido nos fatos. E olha só, eu percebi que naquele momento eu estava no pré-julgamento do que eu achava certo, da forma como eu achava certo, do que eu queria que o instrutor estivesse fazendo. E eu já não estava mais pronto para a minha transformação. Eu estava pronto para ser transformado só do jeito que eu queria. E isso não é transformação, isso é ego. A gente nunca vai ser transformado do jeito que a gente quer. Porque do jeito que a gente quer, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. A gente vai continuar no velho loop. Ou seja, o que te trouxe até aqui não é o que te leva para o próximo nível. Não tem nada de errado com o que te trouxe até aqui, com o momento que você está. Mas o fato é que você não vai ser transformado, você não vai alcançar os seus sonhos, você não vai dar o passo que você quer, fazendo só as coisas que você quer, do jeito que você quer. Tá fazendo sentido, pessoal? É como se a pessoa falasse assim: olha, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer comendo tudo do jeito que eu como hoje. Ué, você acha que a nutricionista vai falar o quê? Não faz sentido. Tá claro, pessoal? Então, olha só. Quando você quer mudar só do jeito que você aceita, isso não é nada mais do que ficar na zona de conforto. Isso não é nada mais do que você já fez até hoje. E é muito louco, porque dessa forma está rejeitando a sua transformação. Está se mantendo no mesmo lugar. Tá abrindo sua mente, pessoal? Tá abrindo, Sammy? Que show! É isso. Ou seja, para você realmente mudar, muitas vezes você vai ter que buscar uma outra pessoa, um outro profissional, um mentor, que vai fazer você buscar um novo comportamento que às vezes é contra-intuitivo para você. Sei lá, às vezes a pessoa fala para você assim: você precisa abrir uma conta no TikTok.
E a primeira coisa que vem na sua cabeça é: TikTok é dancinha. Não é. Não é. Só que pra você, nesse momento, só existe o viés da dancinha. Ou, pra fazer Reels que dá certo, pra fazer alguma coisa que dá certo, você tem que fazer nesses moldes. Não é. Existem milhões de pontos cegos na sua vida que neste momento, para você, eles são contra-intuitivos. E dessa forma, enquanto você não age no desconfortável, no que é contra-intuitivo, o que acontece é que você não muda. Não tem jeito. Tá claro, pessoal? Tá fazendo sentido? Escreve aqui se tá fazendo sentido. Escreve aqui de verdade. Fala, Leandrão. É sobre isso. É sobre muitas vezes a gente falar: nossa, eu queria ter começado antes, eu queria tanto ter conhecido isso antes. Não queria. Quando você pré-julga uma coisa, quando você não dá tempo nem da outra pessoa terminar, quando você não espera a pessoa complementar a ideia, quando você descarta a chance ou a opção de você fazer uma coisa nova, de fazer uma coisa diferente, você não quer mudar. E muitas vezes, então, a mudança estava embaixo do seu nariz. Eu falo, né? 1 milhão, 1 bilhão estava embaixo daquele comportamento que você não se dispôs a fazer. É sobre isso. É sobre, cara, ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo errado. Se você não alcançou o seu sonho, se você não está alcançando sua meta, se você não está emagrecendo, construindo um casamento melhor, vivendo uma vida melhor, ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo errado. Isso significa que fazer errado pode ser fazer as coisas do mesmo jeito que você fez até hoje, no mesmo formato. E isso só vai trazer o resultado que você tem hoje. E eu vou contar uma história, porque quando as pessoas olham na minha trajetória, elas falam: mas Samuel, você tem sorte, você tem isso, você tem aquilo. Quando eu entrei na hipnoterapia, hoje eu sou instrutor da maior escola de hipnoterapia do mundo. Mas quando eu entrei, não existia vaga, não existia opção. Os instrutores que estavam lá eram muito maiores que eu. Eram pessoas renomadas, eram pessoas bem estabelecidas, eram pessoas com um baita de um status, de uma baita de uma autoridade. Só que quando eu entrei na Omni, eu olhei e falei: eu vou ser instrutor da Omni. Eu vou. E aí, eu não tinha dinheiro, galera. Eu tava quebrado. Apareceu um curso. Eu sabia que eu tinha que estar lá perto, colado. Eu vim pro curso. Eu saí um dia antes das minhas férias, que eu tinha tirado umas férias com a minha esposa, recém-casado. Eu paguei o curso. Na época eu não tinha dinheiro. Eu lembro, 6 pau, eram 2 cursos. 2 cursos de 2 dias. Cada workshop era 3 mil reais. Um com um suíço e um com polonês. E eu fui lá. Eu não tinha nem de onde tirar o dinheiro. Fiz a investimento, estive lá presente, paguei o preço. E logo depois surgiu uma nova oportunidade, uma mentoria para palestrantes. E eu então paguei mais, esse foi, se não me engano, 9 mil reais. E eu paguei 9 mil reais. Da onde eu tirei esse dinheiro? Não tinha. Eu não tinha esse dinheiro, gente. Eu não tinha nada. Peguei o cartão e pus e falei: vou fazer do jeito que dá. E emendado eu paguei mais 9 mil reais. E desse treinamento eu fui me aproximando da Omni, me aproximando do dono, me aproximando do Michael, né? E eu fui realmente com a intenção
de gerar valor, com a intenção de impactar a Omni, com a intenção de mostrar que eu era imprescindível. Tudo de graça, na verdade, pagando. Então, olha só, eu paguei para estar lá, eu fui atrás, eu gerei o que eu chamo de uma ação com foco claro, sabe? Não foi por acaso. Eu fui lá, eu trabalhei de graça, eu dei curso, eu palestrei, eu me envolvi. E tudo isso estava fazendo eu aprender demais. E eu fui tornando cada dia mais imprescindível. Só que nesse meio do caminho, desse curso de palestrantes, 3 pessoas tinham perfil para se tornar instrutor. E olha só, antes de mim, essas 2 pessoas foram escolhidas. E quando elas foram escolhidas, eu fiquei muito mal, gente. Eu falei, eu fui no fundo do poço, eu fiquei deprimido. Quando essas 2 pessoas foram escolhidas na minha frente, cara, eu fiquei na fossa. Eu fiquei mal, eu tive vontade de jogar tudo pra cima. Eu achei que nada estava valendo a pena. Eu achei que eu era uma porcaria, que eu era uma droga. Eu achei que eu tinha fracassado. E eu precisei da ajuda da minha esposa, eu precisei da hipnoterapia para subir de novo e voltar a agir. E persistir naquele sonho. E persistir me entregando. E persistir servindo. E persistir por 2 anos. Focado em gerar valor. Quando os 2 instrutores foram escolhidos na minha frente, cara, eu fui no fundo do poço. Eu fiquei uma droga. Eu tive vontade de desistir. Mas eu tinha um foco único. Eu tinha uma intenção, virar instrutor. E eu persisti. E eu entendi que a forma de eu virar instrutor era gerando um valor tão grande, uma percepção que eu era simplesmente insubstituível. E foi isso que eu fiz. E por 2 anos, foi isso que eu fiz. Gerei valor. Entreguei valor. Mas olha só, muitas vezes a pessoa quer ter uma live grande, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, e ela tenta 2, 3 vezes, deu 13 pessoas só, e desiste. Não é assim que a vida funciona. O fato é que para eu chegar onde eu cheguei, eu me entreguei demais. E valeu cada segundo, cada gota de suor. Porque esse momento que eu me entregava, eu aprendi uma coisa nova. Eu me transformava em algo melhor. Eu me transformava na versão que eu precisava ser para ser instrutor. E tudo isso foi gerando um crescimento inimaginável. Só que muitas vezes a gente é imediatista. A gente faz para ter um resultado imediato. E isso não funciona. A gente precisa entender que a gente precisa fazer até dar certo. A gente precisa estar extremamente focado nos nossos sonhos. A gente precisa estar extremamente energizado para ter uma intenção por trás de cada ação. Foca nisso, gente. Por mais que você fale, cara, eu tenho que ser interessado, eu tenho que gerar valor, eu tenho que fazer isso com uma intenção, com um direcionamento, com um foco, sabendo qual é o ponto final que eu quero estar. Qual é o ponto final onde eu quero estar. E olha, para isso, vão ter momentos que você vai ter que tomar decisões estratégicas e duras. Só que se você não tem a intenção clara, você não tem como tomar decisão. Você vai ficar sempre no que é o mais simples para sua mente. É isso. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe qual é o foco, o que você vai obter, qual é o seu maior sonho e desejo, qualquer caminho serve. Então, quando a gente começa a entender o nosso caminho, a gente começa a perceber o que está nos impedindo. E foi muito interessante que alguém perguntou aqui, né? A hipnoterapia vai trabalhar um trauma para ressignificar isso? Sim,
Só que muitas vezes a gente não sabe, não sente que o nosso problema é fruto de um trauma. Olha que interessante. Na última turma, o caso que a gente atendeu foi de um cara que tinha alergia a alho. E olha que interessante, quando ele relatou o problema, ele falou, mas isso não me incomoda. E eu falei, entendi. Só que de alguma forma ele foi escolhido para estar na frente da turma fazendo a terapia. E ele descobriu que o trauma dele era gigantesco. E vinha de um momento da infância dele, onde ele tá com o padrasto dele, todo mundo recebe um pedaço de carne e o padrasto dele dá um pedaço de osso para ele lamber. E quando ele se conecta com essa emoção, com 4 anos, e ele se conecta com isso, ele chora demais. Ele sente uma das piores dores da vida dele. Ele sente que aquele trauma estava impactando negativamente ele por anos e anos. Só que, de alguma forma, a mente dele convencionou a entender que aquilo lá era normal. Porque olha só, o padrasto é uma autoridade. E é uma autoridade colocada na vida dele pela mãe, a pessoa que ele mais ama. Logo, ele associa aquilo como amor. E aí, então, ele aceita como normal. E ele aceita que, então, ele não pode ter o que todo mundo tem. Ele lambe o osso. E aí, então, o alho é só uma forma da mente dele lembrar tudo aquilo. Olha que loucura. Tá fazendo sentido, pessoal? Dá um joinha se tá fazendo sentido. E aí, olha que interessante. Quando ele se trata, ele se tratou na sexta. Ele fez a terapia. E olha só, ele relata que quando ele comia um pouquinho de alho, sei lá, no feijão, ele passava horas com enxaqueca, ele tinha que ir embora para casa. Às vezes, ele tinha que ir para o hospital. E ele aí, então, no domingo, ele comeu um feijão lá cheio de alho. E aí, 2 horas depois, gente, na turma, eu comi o alho e não tive nada. Olha isso, gente, menos de 72 horas da sessão. Ele estava curado por conta de um trauma, de um processo emocional. Faz sentido, pessoal? Cara, Vinícius, essa frase é realmente extraordinária. É exatamente isso. A vida adulta é menos adulta do que a gente imagina. O que vivemos é comandado pelos padrões da infância. Então, se algo fica gravado como amor, é como se a nossa mente ficasse viciada nesse formato de amor. Mas, Samuel, isso é uma alergia a alho. Só que a nossa mente não é racional, esse é o problema. A nossa mente é emocional. Às vezes um trauma de não poder ter um danoninho pode ser algo absurdamente forte, inimaginável. Percebe, gente? E olha como é lindo a hipnoterapia e a nossa mente. Porque quando você desbloqueia isso, você dá salto quântico. E eu não vim aqui falar sobre hipnoterapia para você comprar minha hipnoterapia. Mas é sobre você entender e dar um passo para sua vida, para você mudar seu jogo. Porque você pode, gente, presta atenção, com uma sessão de hipnoterapia, se relacionar melhor com a sua família. Você pode ficar mais calmo e ter menos momentos de agressão com seus filhos. Você pode comer melhor, você pode se amar mais, você pode ganhar mais dinheiro. Você pode se curar de uma porrada de doença física. Você pode viver uma vida melhor. Você pode viver todo o seu potencial. E recentemente até recebi um cara que ele começou, depois da hipnoterapia, a faturar 100 mil por mês. A verdade é que não existe limite para sua mente. Não existe limite além daquele que você aceita. Grava isso. Não existe limite além daquele que você aceitou. E exatamente esse limite vem das pessoas que você mais amava.
das crenças e limitações de papai, mamãe, das pessoas que você mais amou. E tudo isso muitas vezes entrou por amor na sua vida. E hoje está servindo como uma maldição, como uma barreira, que é praticamente impossível de mudar de forma consciente. E eu te garanto que você já tentou mudar um monte de vezes, de várias formas. E eu sei que você sabe o que fazer, como fazer, quando fazer para mudar tudo isso, mas não consegue fazer. Isso porque existem processos emocionais que ficaram gravados como positivos, mas que estão roubando o seu sonho, que estão roubando o seu poder de agir, que estão roubando toda a sua motivação, todo aquele ímpeto que quando criança você tinha. Olha que loucura. Faz sentido? Tá abrindo sua mente? Tá te ajudando? Dá um joinha aí, porque muitas vezes a gente não tem ideia do nosso real potencial. E aí, uma das coisas que mostram que você tem uma programação negativa, eu gosto de dar esse exemplo na formação. É você imaginar. Imagina aí. Ó, presta bastante atenção que esse exercício é simples. Imagina que a pessoa mais linda do mundo, do sexo que te atrai sexualmente, está na sua frente. E ela está pronta para te seduzir. Não quer dizer que vai rolar alguma coisa, tudo bem? Não pode ser o seu marido, sua namorada, namorado, não importa. Tem que ser a pessoa mais linda do mundo. Tem que ser tipo o Brad Pitt, Angelina Jolie. Tem que ser tipo algo de Hollywood, sabe? Se for aquela pessoa que se fala, cara, se essa pessoa estivesse na minha frente, eu tremia. É isso. Imagina que essa pessoa tá aí e ela começa a te seduzir. Só de imaginar ela fazendo essas coisas que são positivas para você, o que vai acontecer é que você vai sentir um furor, como se tivesse acontecendo. E aí o que eu falo? Olha só, quanto tempo precisaria para essa pessoa te deixar em furor, excitado, te deixar sentindo pronta para tudo isso? 1, 2, 10 segundos, não é verdade? Olha que interessante. Agora, imagina que a pessoa mais feia do mundo está na sua frente. Troca o cenário. Uma pessoa feia, talvez fedida, do jeito que você não gosta, que não te atrai. E ela vai tentar te seduzir. Rola? Não, né? Gera repulsa, gera, eu não quero, não é isso? Ao invés de gerar aquele bem-estar, aquela atração, aquele desejo, gera uma repulsa, não é isso? Então olha só, o que eu quero explicar é que a programa que ficou é pro sexo que te atrai, uau, bom, uhul. Pro sexo que te repele, não quero. Só que olha agora, imagina o bem mais precioso do mundo. Imagina uma Ferrari, uma Porsche Cayenne, um Rolex, uma bolsa da Louis Vuitton. Na grande maioria das vezes, quando você imagina ela na sua frente, a reação física vai ser mais próxima do sexo que te repele, que você rejeita, do que do sexo que você tem atração. Olha que interessante. A emoção, a resposta fisiológica é prazer, é tipo, tanto faz. Eu não tô sentindo um tesão maluco de ir buscar aquele sonho. Tudo porque na minha infância eu aprendi que era supérfluo, que não era importante, que meu sonho era fútil, que eu não precisava daquilo. Quantas vezes você ouviu as pessoas que você mais amou? Você não precisa disso. Ah, mãe, quero uma bicicleta. Você não precisa disso. Só que isso ficou gravado como um bloqueio. Ela até podia não ter dinheiro para te dar. Ela até podia dizer isso. Só que ficou gravado como um bloqueio, como uma maldição,
que você não precisa de verdade, que você não pode ter o melhor. E assim milhares de pessoas querem ter o corpo dos sonhos e não conseguem, querem emagrecer, querem ter performance, querem ser o campeão. Eu lembro de uma história, na Copa de 94, final da Copa de 94, Roberto Baggio vai bater o pênalti, ele bate o pênalti e a bola vai pra lua, ele chuta longe, e o Galvão Bueno, é tetra, lembra disso? E aí na hora que eu vou comemorar, todo mundo comemorando, minha mãe bate no meu ombro e disse, mostrando um close do Roberto Baggio, dizendo assim, filho, para uma pessoa ganhar, o outro tem que chorar. E naquele momento, eu recebo um banho de água, um balde de água fria. Eu recebo uma ducha. Eu não posso mais comemorar. A partir dali, eu paro de ser competitivo. Eu paro de buscar meus sonhos. A minha vida fica cinza, a minha energia fica cinza. Anos depois eu entro em depressão. Eu tenho ansiedade. Porque a partir dali eu não posso mais buscar meu sonho. Eu não posso ser eu mesmo. Eu vou treinar, eu me machuco. Repetidamente eu compro bem e perco. Eu perco 500 mil na bolsa. Tudo porque eu não posso ter o que eu quero. Porque eu não quero fazer o outro chorar. Tá fazendo sentido, gente? Tá entendendo a profundidade disso tudo que eu tô falando? Ou seja, muitas das coisas que você não vivencia hoje são bloqueios do passado e o pior, eles estão aí te deixando congelado. Você faz um esforço inimaginável para trabalhar, para ganhar mais, para se esforçar, para se empolgar, para vender, para mudar, mas você não consegue porque você tem uma programação na sua mente subconsciente. E enquanto você não mudar essa programação, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar correndo em loop. Você vai continuar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Tá fazendo sentido, pessoal? Se tá fazendo sentido, põe o dedo no coração. Dá um joinha aí, escreve, faz sentido. Mostra pra mim que você tá gostando dessa live. Pra gente entregar pra mais pessoas. Porque toda segunda-feira, pessoal, toda segunda-feira tem live. E, gente, olha só. Voltando ao caso do aluno lá, da alergia ao alho, depois ele começou a olhar e falou, cara, minha vida era uma droga. Não porque é uma porcaria no sentido de ser miserável, não, ele é um cara bem sucedido, mas ele vivia um pânico mental, ele vivia uma angústia, uma ansiedade, se ele tinha no próximo restaurante, no lugar onde ele iria, uma comida sem alho, se ele podia isso ou aquilo. Olha que loucura. De alguma forma, ele vivia uma tensão interna, sempre preocupado. Aí então, o que acontece é que se ele não trata isso, isso tende a crescer, isso tende a piorar. E ele já falou que estava piorando, que o primeiro sintoma era só a enxaqueca. E depois, o segundo sintoma, a evolução, era a enxaqueca com a visão turva. Ele chegava a ficar sem enxergar com um olho. Então o fato é, gente, saca o que eu vou falar. A hipnoterapia é um processo fisiológico ou neurofisiológico, é natural. Ela acontece em todos os níveis, em todo momento, em toda hora. Pode ser que você se cure sozinho, Tiagão. Só que a tendência é não. O que acontece é que muitas vezes você vai precisar de um novo trauma para ressignificar isso. Ou ficar por anos trabalhando um processo de coaching, falando na frente do espelho, repetindo, escrevendo, forçando uma nova programação. Só que, às vezes, isso demora muito, porque o processo da nossa mente é assim. Entenda o que eu vou falar. Ela já quer alimentar tudo que está aqui dentro. Ela não quer mudar. Então, olha só. Vou dar um exemplo. A barata, o que você sente da barata é só uma programação mental. Só que se eu falar racionalmente, vamos mudar a sua percepção da barata, a sua mente vai falar, não. E automaticamente ela vai reforçar ou fortalecer aquela crença da barata. Como? Tem um processo chamado
viés cognitivo da confirmação, que faz com que a gente reforce todas as programações que já existem aqui. Se eu falo dinheiro é sujo, eu vou buscar só experiências de pessoas ricas ou pessoas que fazem qualquer coisa pelo dinheiro. E isso praticamente é incontrolável. Você não consegue controlar. E por mais que eu fale, dinheiro é bom, eu amo dinheiro, eu falo uma vez, meu cérebro vai buscar 10 informações comprovando que o dinheiro é sujo. E aí é praticamente um jogo que você não consegue vencer. Tá claro isso? Só que com a hipnoterapia, a gente trata a causa do problema. A gente acessa a raiz do problema. E quando você muda toda essa programação, a sua mente fica livre para buscar a referência que ela quer. Buscar a referência de dinheiro só tem o significado que você e eu damos, ou demos. O dinheiro é limpo, o dinheiro é bom, o dinheiro constrói escola, hospital, o dinheiro ajuda famílias, o dinheiro transforma o mundo. Faz sentido, pessoal? Então, enquanto você não tratar a raiz do problema, a tendência é que o problema não suma, que você fique preso nesse padrão, nesse loop. E por mais que você se esforce muito, o que vai acontecer é que você vai voltar, vai ter recaída. Vamos dar um exemplo. O exemplo do alcoólatra. O alcoólatra, ele quer parar de beber, ele não quer beber. Se o alcoólatra quisesse, se ele quisesse realmente ser um bêbado, vou melhorar o seguinte, se ele quisesse realmente ser alcoólatra, ele não casava. Para que ele vai casar com alguém que vai cobrar ele, que vai encher o saco dele? Para que ele vai cobrar alguém? Ele vai pôr alguém lá para cobrar ele. Se ele quisesse ser alcoólatra, ele deitava, morava sozinho, bebia deitado, bebia, vomitava, caía, voltava, desmaiava. Ele não ia ter alguém para encher o saco dele, faz sentido? O usuário de droga é a mesma coisa. Ele não quer. E ele já tentou diversas vezes. Só que existem gatilhos que assim, ó, ele acorda, ele não quer beber. Ele acorda, ele não quer ser um quebrado. Ele acorda, ele não quer ser um usuário de droga, um fracassado, uma pessoa violenta. Só que aí, a mente dele busca um gatilho, ele fica mal. Busca outro gatilho, ele fica pior. Pior, pior. São 10 gatilhos até que chega a hora que é insustentável aquela situação emocional. E é assim, ó, imagina, a pessoa vai lá, acorda, ela acorda atrasada, ela perde o horário, o patrão enche o saco dela, ela é quase roubada, o namorado trai ela, a esposa fala alguma coisa, e aí aquela pessoa vai se sentindo cada vez pior, 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 pior. Aí chega no final do dia, e ela tem uma crise compulsiva, ela tem uma crise de ansiedade. Esse é o começo. Depois, vira automático. Por quê? Antes precisava de 20 gatilhos para ter ativação. Depois de um tempo, o cérebro fica tão reativo que um gatilho já tem a crise. A pessoa acorda, um gatilho, pum, crise de ansiedade. Um gatilho, crise de compulsão. Um gatilho, depressão. Faz sentido, pessoal? Só que os gatilhos, depois de um tempo, ficam imperceptíveis. Tá ficando claro? Tá ajudando? E é isso que eu queria falar para você. E um dos gatilhos que mais dominam a nossa mente, que parece bonitinho, é o medo. E o medo, ele não é igual a gente imagina, né? A gente imagina que o medo seja aquele negócio do filme de terror, que você fica aterrorizado, que você faz xixi nas calças. Não. Às vezes o medo é uma coisa quase que imperceptível, mas muito forte. E aí então, ele é guiado e ele nos congela, mas ele nos congela de forma bonita, de uma forma simpática, de uma forma maravilhosa. Com uma coisa que eu digo que é a pior coisa que tem na nossa vida. Eu vou escrever até aqui no comentário, presta atenção. É o e se. Olha que lindo. O e se, quando você fala um e se, parece que você é uma pessoa precavida, organizada, programada, uma pessoa que mitiga riscos.
Desculpa, gente. Porra nenhuma. Se tem criança na sala, me desculpa. Porcaria nenhuma, gente. O e se, na verdade, é um baita de um loop. É um vício pra gente não agir. Porque a gente precisa de uma percepção de controle que não existe. Não existe controle, gente. Você pegou o carro, saiu de casa para ir para o trabalho, você pegou o ônibus, você foi de moto, você foi a pé, não importa. Não existe controle. Ah, não saiu de casa. Não existe controle real. Só que o e se te congela. Porque você fala assim, ah, e se eu empreender e der errado? E se eu isso e não der certo? E se eu fizer uma sociedade e me roubarem? Cara, você vai pôr empecilho, você nunca vai fazer. É meio que se você falar assim, ah, eu vou até a padaria da esquina, e se me roubarem? E se tiver um assassino? E se cair um meteoro? E se um marciano? E se a padaria estiver fechada? E se o pão estiver podre? Percebe que não faz sentido? Só que esse se é tão limitador, incapacitante. Por quê? Porque na verdade ele tira o seu poder. Ele transfere o seu poder para uma situação de adversidade da vida que está fora do seu controle. E aí então você trava, porque a verdade é, e se a padaria estiver fechada, eu vou em outra? E se acontecer alguma coisa, eu vou ter que me virar na hora? E se furar o pneu, eu vou trocar o pneu? Faz sentido, pessoal? Tá ficando claro? Só que o e se ferra a sua vida. O e se mata todo o seu ímpeto de ação. Então o primeiro passo para você mudar a sua vida é eliminar o e se. Elimina o e se, vai lá e age. Se você quer fazer hipnoterapia, elimina o e se. Só que as pessoas ignoram que as grandes mudanças da sua vida, as grandes realizações da sua vida, elas começaram com uma atitude. É meio que assim, Samuel é um bebezinho, ele simplesmente olha o papai, todo mundo andando, eu vou andar. E começa. Você erra pra caramba, você cai pra caramba, você rala o nariz, o coco pra caramba. Mas você vai e faz. Você tá skin in the game. O que é isso? Pondo a pele em risco. Você está dando all-in, está pondo tudo em jogo. Faz sentido, pessoal? É sobre isso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só que muitas vezes está esperando o cenário perfeito para fazer uma coisa que pode trazer 10 vezes, 100 vezes retorno sobre o seu investimento. Às vezes você quer fazer um curso agora, por exemplo, as pessoas me perguntam, Samuel, quanto você investe? Cara, só esse ano eu já investi mais de 200 mil reais de curso. Por quê? Porque uma frase, uma vírgula, um detalhe muda meu jogo. Muda meu jogo. Muda o andar da minha empresa. Faz eu melhorar a minha comunicação e faz eu salvar uma vida. Só que você não percebeu isso. Às vezes você vendeu o seu produto, salva uma vida e você não viu. E você não está vendendo. Só que você está aí na inação, ainda achando que algo vai melhorar sem você fazer nada, sem você pagar o preço. Não vai. Não vai. Não vai. Beleza, pessoal? Então, se eu posso deixar uma coisa para finalizar essa live, é as mudanças, saca só, as mudanças que você tanto quer e que não aconteceram até hoje na sua vida, é por alguma coisa que você não pagou o preço. É por alguma coisa que você não esteve disposto a realmente mudar. Faz sentido, pessoal? Um beijo no coração. Estamos finalizando a nossa live. Eu vou só reforçar mais uma vez. A mudança que você tanto quer e ainda não aconteceu na sua vida é por uma atitude, por um comportamento, por uma decisão que você ainda não tomou. É por algo que você ainda não pagou o preço. E que nada vai acontecer se você não tomar essa atitude. E se você, um dia talvez, vai se arrepender por não ter começado antes, começa hoje. Dá all-in agora. Se entrega
agora pelo seu sonho. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Tchau!